Olá, viva! Bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks. Connosco hoje está o Pedro João, CEO da Omniflow. Olá, Pedro, bem-vindo, antes de mais. Olá, viva João, prazer, obrigado pelo convite. Ora, é essa. Começando precisamente pelo trajeto da Omniflow e também pelo teu, portanto, como é que surge a ideia desta empresa, que estará a fazer 10 anos portanto, que tem seguido aqui um caminho que vamos explorar. Mas antes de mais perceber como é que surgiu a ideia, como é que surgiu a empresa, se teve, imagino também naturalmente, influência daquilo que foi o teu percurso antes da Omniflow. Claro, eu quando saí da universidade, penso que em 2004, já fui há uns tempinhos, fui trabalhar para desenvolvimento de produto. Estive numa empresa chamada Norcam e Protosys, basicamente que estavam forneciam soluções de CNC, software de CAM e prototipagem rápida na altura que estava nos seus primórdios. Não é? Uma máquina de prototipagem na altura custava, lembro-me, 50 mil euros ou uma coisa assim, e agora custam 200 euros, ou nem isso. Por isso, trabalhava nessa área, fazia desenvolvimento de carros, barcos ou componentes para esses bicicletas. Por isso já estava por dentro do que era criar um produto em si. Mas nunca tinha pensado em criar uma empresa, nem muito menos na área de energia ou smart cities. Até que um dia vi numa revista, estava num cliente à espera de umas peças e vi um anúncio ao Prémio Inovação Richard Branson, EDP, na altura, e relacionado com, estavam a fazer uma call para projetos relacionados com energia e clean tech, e fiquei a pensar um bocadinho naquilo, e durante o fim de semana surgiu-me a primeira visão do que poderia ser uma nova turbina eólica híbrida. Na altura era apenas uma componente de energia, né? E no dia seguinte, quando fui trabalhar, desenhei a peça, prototipei e testei no próprio dia. Funcionou, e daí que resolvi enviar uma candidatura a este prémio, que acabamos depois por ser finalistas nesse prémio de inovação. Só mais tarde é que a ideia de criar uma empresa foi surgindo. Não foi direto. Primeiro foi pesquisar maneiras de financiar o projeto para o desenvolvimento, e só mais tarde, quando chegámos não existia tanto o ecossistema de startups na altura, não é o que é agora. Existiam muito poucos fundos para financiar aquele estágio onde nós estávamos na altura. Eu digo nós, estou habituado, mas na altura era apenas eu. E até que num prémio de jovem empreendedor da ENGE, recebi um conselho de visitar a Cotec Portugal, que tinha um fundo na altura que era o Act to Prove. Não sei se esse ainda existe, mas penso que na altura era das poucas coisas que existia exatamente com o intuito de pegar numa ideia e financiar até ela se transformar num produto. Daí que submetemos a candidatura, né, e foi aprovada, e com isso é que nasceu a empresa. Foi criada a empresa basicamente do zero, apenas com uma ideia do que seria uma turbina eólica de eixo vertical, híbrida, também com geração solar.
Certo. Ou seja, no fundo essa turbina, portanto, era para, já foi inicialmente pensada, desde logo pensada para uso, digamos, citadino, quer dizer, não só citadino, mas, portanto, a uma dimensão, não estamos a falar de turbinas eólicas daquelas que vemos no alto das serras, não é? Estamos a falar de um produto mais doméstico, entre aspas, não é? Na altura, quando foi criada, não fazíamos a mínima ideia que íamos fazer com aquilo. Na realidade, o drive para a criação foi uma turbina das megawatt, né, das que estão em cima dos montes e offshore, porque foi quando eu estava a andar de bicicleta, olhei para cima de um monte e vi uma turbina e imaginei aquilo em vez de estar com um eixo horizontal, está com um eixo vertical, de maneira a ter menos impacto visual. Mas depois, obviamente, as coisas não nascem definitivas e tiveram que evoluir à medida que fomos percebendo aquilo que tínhamos criado, fomos adaptando de maneira a adaptar-se melhor ao mercado em si. Daí que a primeira ideia que nós tivemos em fazer com a tecnologia que tínhamos criado. Também uma das coisas que vamos aprendendo à medida que vamos gerindo uma empresa é que a tecnologia não deve ser o ponto chave da empresa. Há muito mais coisas para além da tecnologia, há o modelo de negócio, há tanta coisa que há o fit para o mercado em si, não é? Daí que nós pegamos mais tarde na tecnologia que tínhamos criado e adaptamos para um mercado diferente e deixamos de vender energia, que começamos a verificar que ia ser muito difícil a médio prazo competir com soluções, por exemplo, do solar fotovoltaico, em que o preço estava a cair abruptamente, não é? E agora é uma fração daquilo que era na altura. Há 10 anos atrás o preço do solar fotovoltaico era muito superior, mas já se sabia que ia continuar a cair. Daí que vimos que se continuássemos a fazer o que estávamos a fazer, que era vender energia pura e dura para habitações, foi o primeiro mercado que como referiste, foi o que abordamos. Chegámos a vender alguns sistemas para habitações, mas a médio prazo a empresa não tinha viabilidade porque iria ser impossível competir diretamente com o preço do solar fotovoltaico. Daí que criamos um novo produto, onde, para além da geração da energia, integramos também a componente de armazenamento de energia, temos baterias no interior e temos serviços associados dentro da própria unidade. Ou seja, temos iluminação, temos Wi-Fi público, temos ligação 5G ou small cells, processamento local. É uma panóplia de serviços que conseguimos integrar dentro da própria unidade. Com isso, conseguimos fazer muito mais com menos. O sistema fica altamente eficiente, porque gera energia, armazena e consome diretamente dentro da unidade. Imaginem, as poupanças que se têm são radicais, mais de 90%, ou seja, 90% é na pior das hipóteses. E conseguimos também poupar muitas infraestruturas que normalmente estão duplicadas ou triplicadas ou quadriplicadas nas cidades. Existem muitas infraestruturas que não são necessárias, né? E nós queríamos também combater isso. Certo. Ou seja, no fundo, portanto, vocês nascem de uma solução com energia, portanto, que gerava energia através do solar e da eólica, não é? E evoluem para uma solução bastante mais completa, não é? E complexa, como a que mencionaste.
e pensando numa lógica citadina. Portanto, a solução hoje em dia é totalmente autossustentável, ou seja, esses serviços que estão, que a própria solução pode oferecer, não é? Como a questão do 5G, como outras, portanto, funciona também numa lógica com uma questão da iluminação, tudo isso acaba por ser totalmente autossustentável, não é? Uma vez que vocês geram energia e armazenam, não é? Correto? Sim, ou seja, o grau de autossustentável depende das aplicações que temos, né? Quando nós dizemos que poupamos mais de 90%, quer dizer que esses 10% estamos a ir normalmente buscar à rede elétrica. Certo. Porque se forem projetos só de iluminação, possivelmente conseguimos estar completamente 100% autónomos, mas depois quando adicionamos novas funcionalidades, isso vai aumentar o consumo e às vezes durante o período de inverno não temos energia suficiente. Mas como o nosso mercado principal é a substituição de luminárias existentes e transformá-las numa luminária convencional que apenas fornece o serviço de iluminação e consome muita energia, nós fazemos o retrofit dessas luminárias, já temos lá a ligação à rede elétrica, poupamos mais de 90% e depois em cima disso adicionamos esses novos serviços que podem ser adicionados na altura da instalação ou posteriormente. Porquê? Porque já está lá preparado de raiz, já temos o espaço, a ligação à rede elétrica e a conectividade para ampliar o número de serviços. E muitos deles são apenas software. Trata-se de software que podemos correr localmente e uma unidade que está a fazer, por exemplo, segurança, pode começar a fazer smart parking, pode fazer contagem de pessoas e por aí fora. Certo. Ou seja, no fundo são pequenos hubs de tecnologia no meio de uma cidade, não é? Portanto, porque a partir da solução base, não é? Consegues adicionar uma série de funcionalidades. Eu recordo-me, por exemplo, a questão da iluminação é inteligente, não é? Portanto, em função detecta o volume de pessoas e, portanto, otimiza a energia se não detecta pessoas. Imagino que isto seja interessante porque otimiza, portanto, a utilização da energia em função daquilo que é a sua procura, o que é a necessidade, não é? E depois tem uma série de serviços nos quais podem ir, no fundo, todos beber, chamamos-lhe assim, à vossa tecnologia, como por exemplo, e corrijo-me se estiver enganado, carregar, por exemplo, um smartphone ou carregar eventualmente um veículo elétrico, uma trotinete, uma coisa do género, uma bicicleta, não é? Vocês têm todas essas funcionalidades em cada... Ou são passíveis de ser adicionadas, não é? De contemplarem esse nível portanto, de abrangência no fundo, não é? Sim, sem dúvida, sim. E mesmo veículos elétricos, carros. Claro que a energia não está a sair diretamente da unidade em si, que tem cerca de 500 watt-hora de armazenamento standard e um painel de 60 watts solar e uma turbina de 100 watts, por isso obviamente não pode carregar um carro, mas o que nós fazemos é, quando substituímos um candeeiro convencional por uma unidade nossa, os cabos que já estão lá instalados estão preparados para bastante potência e quando são substituídos pela nossa unidade passam a consumir quase zero. O que quer dizer que aqueles cabos que lá estão podemos utilizá-los para potências mais elevadas. E o que fazemos é utilizar esses cabos, instalar um carregador de veículo elétrico até 22 kW, dependendo do caso em si, e fornecemos a conectividade ao carregador e podemos também fornecer outros serviços como o do Video Analytics, né? As analíticas de vídeo, para saber se o lugar está ocupado ou não, ou se está lá um carro que não é suposto lá estar. Por isso há muitas valências também da mobilidade elétrica onde nós estamos envolvidos. Certo.
Ou seja, no fundo é uma solução que se enquadra totalmente naquilo que é a lógica das smart cities, né? Se pensarmos nesta lógica que estamos a falar. Há pouco falavas numa questão interessante, que era a questão de software. Vocês nasceram como a empresa tecnológica, mas de hardware, não é? Inicialmente. Atualmente evoluíram também para solução de software, também desenvolvem software. No fundo são um misto das duas coisas? Sim, sem dúvida. Nós encaramos-nos como uma Apple ou uma Tesla. Tem hardware por trás, mas existe depois uma panóplia de software que pode ser desenvolvida em cima e novos serviços podem aparecer, né, utilizando o mesmo hardware. Claro que nós, quando nascemos, éramos claramente mais hardware, mas estamos a fazer esse upgrade. Também é quase inevitável, não é? Sim, diria que sim. Certo, até para depois poderem integrar com uma série de outras soluções, não é? Na tal lógica de Smart City, tem necessariamente essa informação e essa necessidade. E por outro lado, vocês recolhem, a vossa solução pode recolher muitos dados, não é? Podem ser interessantes ou não para alguém trabalhá-los, seja a Omniflow, seja eventualmente a entidade que adquire ou que a componente eventualmente possa vender essa informação, não é? Porque imagino que possam recolher dados associados à temperatura, por exemplo, não é? Sim, à velocidade do vento, temos uma contagem de pessoas pelo sensor de movimento, que é básico, mas temperatura, radiação solar, temos muita coisa que já recolhemos de raiz com as unidades standard e estamos a preparar agora expandir este número de sensores de raiz muito mais para podermos ter uma aquisição de dados ainda maior. Desenvolvemos de raiz a nossa própria o nosso software de visualização de dados, por isso os dados já saem trabalhados, processados on the edge, né? Ou seja, dentro da própria unidade já há um processamento dos dados de maneira que eles já saiam trabalhados e já se possam usar. Não recolhemos dados só por recolher, depois não se faz nada com aquilo. Eles já vêm de maneira que as pessoas possam entender e tirar ilações destes dados que estamos a recolher. E também temos uma grande preocupação em não estar associados a uma recolha de dados invasiva ou que mexa com a privacidade das pessoas, por isso nunca temos tecnologias, nunca fizemos até hoje, nem penso que vamos estar envolvidos com reconhecimento facial e coisas desse género. Ok. Bem, a quem nos estiver a ouvir e tiver essa curiosidade, eu convido a dar uma espreitadela na net e ver portanto, o aspecto que a vossa solução tem, porque para quem não conhecer e nos estiver a ouvir, se calhar está a imaginar uma coisa super robusta, super eventualmente com um impacto visual desagradável, mas não é de todo, porque acaba por ser uma peça super simples, não é? Uma peça de mobiliário, no fundo é uma peça de mobiliário urbano, super bem concebida, com uma boa imagem, moderna, e portanto tudo isto que nós estamos a falar acaba por estar embutido lá dentro da solução, não é? Mas isto, a olho nu, muitas pessoas se calhar passam pelas vossas soluções e se não conhecerem, se não analisarem com maior detalhe, até, quer dizer, pode parecer mais uma peça de iluminação convencional, não é? E na prática não é, tem esta tecnologia toda incorporada. Exato. Quais é que têm sido os principais desafios ao longo destes 10 anos, não é? Portanto, começando, e já falaste naqueles iniciais, imagino, e uma das questões que te queria colocar é quão solitário é o trabalho de empreendedor no início, não é? Sobretudo quando como é o vosso caso,
quando eras apenas tu no início, não é? Uma pessoa em que imagino que em determinados momentos terão surgido várias dúvidas. Qual é que é o trajeto ao longo destes 10 anos? Quais são os principais desafios, as principais dificuldades? No fundo, se pudesse olhar para trás, e como dizias há pouco, hoje temos um ecossistema de startups e de empresas tecnológicas completamente diferente há 10 anos atrás, não é? Portanto, hoje há muito mais apoio de algumas destas empresas. As empresas muitas vezes conseguem apoiar-se mais em colegas de outras empresas, partilham espaços de coworking ou incubadoras, que vocês também estavam no início, não é? Mas era um conceito diferente daquilo que vejo a acontecer hoje. Portanto, já há muito mais, já há a lógica do financiamento, também já há o Smart Capital, que também já ajuda a passar ali determinadas fases, que se calhar, no vosso caso, demoraram mais tempo. Mas fazendo esta retrospectiva, o que é que... Quais é que foram os vossos principais desafios? O que é que, no fundo, mais te surpreendeu, seja pela negativa, pela positiva, ao longo deste trajeto? Sim, realmente a parte inicial de busca de financiamento foi das partes sempre mais chatas. Um empreendedor quer fazer acontecer e há ali certas alturas sempre que vai ter que fazer fundraising, tem que mudar o chip e passar para outra missão que não é vista como diretamente para o empreendedor, para mim, e acho que é comum em quase todas as pessoas que têm que fazer isto, quase como uma perda de tempo, estar ali, não estar focado no negócio em si, nem na tecnologia, nem no desenvolvimento, está ali numa missão paralela. Estas fases são sempre mais complexas. Depois também tem as fases em que o produto, quando está muito embrionário, não há certeza do caminho a seguir, não é? A pessoa não sabe muito bem o que é que vai fazer, que mercados é que vai Modelo de negócio, abraçar, não é? modelo de negócio. Ou seja, um produto tão abrangente, desculpa interromper-me, um produto tão abrangente como a nível de potencialidades como o vosso, não é? A determinado momento parece que dá para fazer tudo, não é? Para imensas soluções e é possível, mas chega-se a uma altura, e sobretudo quando se vai junto de investidores, não é? E aquilo que aquilo que mais se pede é foco, não é? É se calhar ter em vez de abraçar o mercado todo, não é? O mundo inteiro, definir exatamente aquilo um nicho mais específico, não é? Para começar, para depois poder escalar a ideia de negócio. Isto é muito comum acontecer, e também foi uma das dificuldades, e sobretudo em empresas de hardware. Esta foi uma das dificuldades que vocês também sentiram? Sim, embora existiu sempre clareza que tinha que existir este foco, embora nós, por exemplo, agora estamos em 35 países, sendo uma empresa ainda pequena, ainda a escalar, ainda nos consideramos uma startup, porque consideramos que ainda temos uma muito pequena fração do potencial total, mas claramente que, por exemplo, a fase onde nós decidimos abandonar o modelo de negócio ao consumidor final e virar para business to business, e passar para smart cities e deixar de vender energia, foi um momento muito crítico, não é? É quase, nós não chegamos a falhar, porque a empresa não faliu, mas cortamos claramente o que era a linha de produto anterior e começamos um novo modelo de negócio com um produto distinto, embora usando a mesma tecnologia base, as mesmas patentes, tudo se manteve. Fizemos uma transição relativamente suave, mas foi um momento muito crítico,
E o que é que levou a essa alteração? Ou seja, foram vocês próprios que, portanto, chegaram lá sozinhos, no fundo, foi por imposição, entre aspas, de algum dos... Imposição, ou até numa lógica construtiva, eventualmente, de algum dos investidores. Em que momento é que vocês chegaram a perceber, ok, vamos mudar aqui a linha da empresa? Porquê é que isso aconteceu? Aconteceu porque, pronto, fui observando empresas relativamente semelhantes, né, que estavam no mercado, muito bem financiadas, com rounds de investimento superiores a 15 milhões de euros. Não portuguesas, não portuguesas, e onde nós identificámos os nossos business plans, não é, como os principais concorrentes e concorrentes de referência de topo, todas elas a desaparecerem. E isso chamou, pôs os red flags todos levantados, e comecei a planear uma nova abordagem. Fomos nós que sugerimos aos investidores esta nova alternativa, e o corte deste cordão umbilical, né, que foi, nós nascemos assim, mas tivemos que nos transformar noutra coisa, que acho que é dos momentos-chave da história da Omniflow. Foi exatamente esta viragem que agora nos traz um mundo de muito maior dimensão e completamente alinhada com os objetivos atuais de desenvolvimento, smart cities, sustentabilidade, certo, e onde podemos ter um impacto muito superior. Certo. Vocês foram a única empresa em 2017, creio eu, portanto, a única empresa portuguesa no top 100 europeu que distingue em startups europeias mais promissoras, isto numa lista anual da plataforma tecnológica da Red. Isto faz-me aqui a seguinte questão, surge-me aqui a seguinte questão, e até pegando naquilo que dizias há pouco, portanto, vocês ainda se consideram uma startup. Por acaso, num destes episódios, a falar com, eventualmente até conheço, o Luís de Matos da Follow Inspiration, ele dizia que geralmente as empresas de hardware demoram mais tempo, não é, do que uma empresa de software, naturalmente, a chegar à sua fase de ramp-up, não é? Portanto, demora em média 15 anos. Isto faz... E há pouco já respondeste a uma parte desta questão, que é, ok, nós consideramos ainda uma startup. Concordas com esta teoria, entre aspas, ou seja, dar este salto de startup para ramp-up será provavelmente está nos vossos planos nos próximos 5 anos? Sem dúvida, sim. Penso que isso poderá acontecer nos próximos 2 anos. Acho que estão reunidas todas as condições neste momento que foram adiadas. Por exemplo, o 5G é uma delas. E agora também a questão dos carros autónomos ou semi-autónomos. Muitas coisas que nós estamos a trabalhar estão a acontecer agora neste preciso momento, para além da questão da sustentabilidade, que também claramente agora passou a ser um foco. Antes era só uma palavra, agora já se começa a ver fundos específicos para a descarbonização, e que as cidades vão começar a usar mais claramente. Já estamos a ver isso. Por isso acho que está na altura, nos próximos 2 anos, vamos claramente mudar de velocidade. Certo. Porque aqui é importante esclarecer, vocês têm, para além do desenvolvimento, não é, da tecnologia, vocês também têm a produção, não é?
Nós temos, sim, temos a assemblagem, ou seja, nós desenvolvemos na empresa as peças, mandamos fabricar em empresas da especialidade o mais perto possível da nossa fábrica de assemblagem, ou seja, temos muita coisa, nós temos a nossa fábrica no Porto, na zona industrial, temos muita coisa em Gaia, Vila do Conde, mesmo no Porto também, Aveiro, e depois assemblamos tudo na nossa fábrica e depois exportamos. E para quem não sabe, né, também a Omniflow, quando eu digo que ainda somos uma startup, nós já somos uma empresa rentável, já demos lucro mais que um ano, mais de 3 anos, claro. Por isso, a questão da escalabilidade será agora nos próximos anos, claramente, que temos o modelo da empresa já está aprovado. Estamos neste momento agora na fase de escalabilidade. Certo. Pegando, há pouco falavas em fundos, e pegando essa questão, qual é que foi a última ronda de capital que vocês levantaram, que seja pública ou que possa ser pública? Sim, pública foi a DH Capital, ou seja, fizemos uma ronda de investimento com o fundo da DH Capital, a New IT, penso que é assim que se chama, e foi de 2 milhões de euros. Certo. Isto para ajudar a alavancar portanto, a tecnologia propriamente dita, ou também já a pensar na questão de escalar a produção, não é? Porque a tecnologia está sempre em desenvolvimento, não é? E estará sempre, imagino eu, não é? Porque ainda mais nesta fase que as coisas acontecem tão depressa, terão sempre uma parte do foco da empresa estará sempre aqui, não é? Imagino que o que falte para dar a tal escalabilidade, e porque de facto isto é uma solução vendável, acredito eu, no mundo inteiro, até porque vocês utilizavam, e há uns anos atrás, eu não sei se ainda utilizam, vocês utilizavam uma frase muito interessante que era que a energia, vocês vendiam a solução com a seguinte frase: energia que sobrevive a nevões, furacões e desertos. O que mostra a versatilidade desta ferramenta. Vocês, primeiro, ainda estão nesta lógica, ou seja, ainda utilizam esta ferramenta porque, de facto, se nós formos a pensar, não será fácil no meio do deserto gerar energia, não é? Tanto não é. Quem diz no deserto diz depois de uma tempestade, um furacão, e que muitas vezes, e depende dos países, mas que muitas vezes as populações passam dias ou semanas privadas de energia. Ou seja, isto para dizer o quê? Vocês ainda se vendem nesta lógica também, portanto, de que é uma solução para qualquer tipo de terreno, seja em que condições forem? Sim, ou seja, essa frase não é nossa, penso que foi de uma jornalista que depois de ouvir alguns casos, penso que tínhamos tido algumas tempestades e furacões ali na zona de Nova Iorque, nas Bahamas também, grandes nevões, onde as unidades sobreviveram. E também o outro extremo, que é desertos. Temos várias unidades instaladas no Médio Oriente, na Arábia Saudita, no Dubai, no Egito, e as unidades têm conseguido sobreviver aos dois extremos. Por isso, nós certamente, que é uma das vantagens do sistema, é ser chamado resiliente, né? Ou seja, quer seja um incêndio florestal, quer seja um nevão, um furacão, calor extremo, se a rede falhar, né? Os serviços críticos que estão dentro da unidade podem continuar a funcionar, né? E devem continuar a funcionar com as baterias e com a energia renovável. Isso cada vez é mais importante e as pessoas, infelizmente, estão a perceber por vários fenómenos que têm acontecido recentemente que isso que tem uma importância extrema.
Portanto, neste caso, a solução será a solução completa que vocês vendem, ou uma solução mais standard, mais na lógica da energia? Não, todas as soluções que nós vendemos têm sempre essa base, né? Porque Certo. nós reduzimos em muito o consumo, mas se existir uma falha, né, os sistemas continuam a funcionar, e nós podemos gerir as prioridades. Por exemplo, a eliminação pode não ser uma prioridade e pode ser a videovigilância, pode passar a ser uma prioridade num evento deste género, ou as comunicações, né, pode passar a manter só as comunicações, ou então podemos reduzir a eliminação e tentar cobrir as outras coisas todas só durante o dia. Isso tudo isso é tudo programável remotamente, e nós conseguimos gerir todas as funcionalidades em caso de falha de rede, se não tivermos energia suficiente, ou então podemos manter tudo a funcionar se tivermos energia suficiente. Isso é muito importante, especialmente em mercados como os Estados Unidos, onde infelizmente tem muitos eventos deste género.